É hoje, galera, diretamente da Arena Palmeiras, às 16 horas, lá em São Paulo. Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Para muitos, os dois principais postulantes ao título rubro-negro. Uma espécie de final antecipada. Muita rivalidade durante aí os últimos dias. Comentário daqui, comentário de lá. Enfim, tudo que você precisa saber sobre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo você vai ver aqui neste vídeo. Por isso fique conosco até o final. Saudações rubro-negras! Fala aí, galera do Fala Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, peço aqui aquela sua moral de sempre, que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo, acione as notificações, é de graça, galera. E é isso aí, é importante essa sua colaboração para que o nosso trabalho siga aqui. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo de hoje. Palmeiras e Flamengo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né? As duas equipes apontadas como os favoritos a esse título. Palmeiras é o atual bicampeão. O Flamengo, assim, tem sempre brigado ali pelo Brasileirão, mas tem deixado a desejar nos últimos anos, porque sempre na reta final ele se destoa um pouco do grupo de frente e não sai com o título, né? O último campeonato que o Flamengo venceu foi justamente em 2020, que, aliás, detalhe, a última vez que o Flamengo assumiu uma liderança do Campeonato Brasileiro foi justamente em 2020. Naquele ano sagrou-se na última rodada campeão, mesmo sendo derrotado para o São Paulo no final. Mas é isso, o Flamengo é o invicto na temporada, vive um bom momento, os torcedores ainda desconfiados, os torcedores do Flamengo sempre querem mais, sempre querem goleado o tempo inteiro, mas é um time que mostra de certa forma, uma certa consistência no trabalho. É um time que toma poucos gols, é um time que não perdeu ainda na temporada, e é um time que dá para você confiar. Fez uma boa partida contra o São Paulo, no meio de semana, onde venceu por 2-1, mas foi um jogo controlado, com poucos riscos. O Flamengo poderia até, se acelerasse um pouco mais, ter esticado esse placar, saído do Maracanã aí, com 3-4 em cima do São Paulo. Contudo, acredita-se que Tite está pensando também na sequência de jogos. É uma tabela difícil, não só para o Flamengo, Palmeiras e outros times também. Os times que jogam 3 competições, como Libertadores ou Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil, tem uma tabela complicada, uma quantidade de jogos muito grande num pequeno espaço de tempo. Então, talvez já pensando nos jogos seguintes, né, o Tite já começou a tirar alguns jogadores durante a partida de São Paulo. Correu ali um risco, é verdade, o time mudou para pior, né, desencaixou depois que as mudanças aconteceram. Mas pelo menos o Flamengo seguiu aí com a vitória e chega a 6 pontos e a liderança do campeonato, né? Então salvem esse print aí, que o Flamengo não tem repetido muito esse feito durante os últimos anos. E eu espero que, mais importante ainda, que na última rodada, a 38ª, finalize com o Flamengo lá na frente, que é o que importa, né? Então é hoje às 16 horas, diretamente da Arena Palmeiras, também conhecida como Quando Tem Show Aqui Ninguém Joga. Vai ter um show, inclusive, na véspera do Soweto. Essa foi uma das polêmicas na semana, porque o grupo de pagode Soweto vai fazer um show na véspera e não vai dar tempo de desmontar o palco, não vai dar tempo de reajustar ali o campo suficientemente para uma partida tão importante como essa. A CBF, na minha opinião, também vacilou ao deixar um jogo como esse muito no início do campeonato, muito no início da tabela, poderia ter jogado mais por fim das últimas rodadas ali. Mas enfim, e aí o Palmeiras insistiu em jogar na sua casa, claro, para sua torcida, mesmo que abra mão ali de um setor, se não me engano, setor norte do seu estádio, né, da arquibancada, e diminuindo sim a força da sua torcida nesse jogo, né? Aí o presidente do Flamengo falou em vantagem pelo fato de jogar num gramado sintético. A Leila rebateu de lá dizendo que não tem vantagem nenhuma. O Flamengo também está pensando no jogo seguinte, que vai ser um jogo dificílimo, pode ser um divisor de águas na fase de grupos da Libertadores, contra o Bolívar, vai jogar em La Paz, quase 4.000 metros de altitude. Então toda essa polêmica começou, cutucam daqui, cutucam de lá, perguntaram para o Abel, o que o Flamengo tem mais aqui que o Palmeiras? Aí ele em resumo disse que só tem mais é dinheiro para comprar jogadores prontos, né? E aí a gente até fez um vídeo aqui brincando, e o Mundial, né, seu Abel? Você não pode esquecer do Mundial, coisa que o Palmeiras não tem, não adianta chorar e ficar inventando o título de 70, 100 anos atrás, que é o Palmeiras mais faz para poder dizer que é grande, que é vencedor, né? E essas polêmicas começaram, até o Tite rebateu dizendo que o orçamento que o Flamengo tem para investir é o mesmo de outros 6 clubes brasileiros, né? Claro, o Flamengo é a equipe que mais fatura, mas às vezes o orçamento destinado para esse tipo de investimento pode ser sim o mesmo, por que não? Mas o Palmeiras também sempre se orgulhou de vir a público e dizer que do dinheiro que tem,
né? A própria dona Leila ali sempre põe o seu dinheiro das grandes empresas que ela tem no Palmeiras, então não é motivo para Abel, né, ficar falando de orçamento numa hora como essa. Aí já começa o chororô desde já. O Flamengo vem para essa partida invicto, como já falei aqui no início do vídeo. É uma espécie de afirmação. Se o Flamengo conseguir sair de lá vencedor, algo que é bem difícil, vai seguir para 9 pontos, 100% de aproveitamento, deve manter a sua liderança no campeonato e coloca um adversário que deve ser um adversário direto nessa disputa com 6 pontos de vantagem, coloca ele com 3 pontos lá embaixo. Então assim, seria um jogo fundamental para o Flamengo jogar e jogar para vencer, né? Jogar com vontade para sair de lá, não aceitando, o empate tá bom pra gente, é jogar para vencer. Se essa vai ser a postura do Flamengo ou não, vamos ver aí no decorrer do jogo. Muitas pessoas têm apostado no empate nessa partida, não só pelo histórico recente entre as duas equipes, né? Principalmente quando joga na casa do Palmeiras, mas também porque o Palmeiras é uma equipe que não é de sofrer gols e não perde muito, né? Perde muito pouco o Palmeiras, é uma equipe consistente. Então o caminho mais natural seria realmente essa partida terminar empatada. O Flamengo de Tite venceu da última vez que se enfrentaram no Brasileirão por 3-0 no Maracanã a equipe do Palmeiras, né? Então já teve esse encontro de Tite e Abel e tomara que o Flamengo consiga repetir uma apresentação como aquela. Foi um jogo até seguro para o Flamengo, conseguiu um gol logo cedo e isso facilitou ali o resto da partida. O Flamengo tem um desfalque já sabido, que é o Gabigol, né? Toda essa polêmica, ele ainda está suspenso, ainda aguarda o julgamento ou um efeito suspensivo lá no CAS. O Cebolinha virou dúvida porque tomou um pisão na partida contra o São Paulo, ficou com o pé lá, o tornozelo doendo. Deve ser reavaliado, mas é dúvida e talvez o Tite aproveite para poupar o atleta, considerando que o Bruno Henrique vem no bom momento, vem se recuperando seu futebol aos poucos, e também que o Cebolinha pode ser uma peça importante para jogar na altitude contra o Bolívar. Então talvez ele possa preservar o jogador para complementar a sua recuperação e pensando no jogo seguinte, né? Enquanto os destaques, a gente vai chamar a atenção, lógico, para De La Cruz, que está jogando muita bola, está fazendo gol, está dando assistência, é o motorzinho desse meio de campo do Flamengo. Para que na última partida, como armador, na minha opinião, tomou algumas decisões equivocadas na hora de definir o último passe ali em gol, e isso prejudicou um pouco o ataque do Flamengo, mas acredito que para essa partida a Arrascaeta volte a fazer essa função, e aí vai facilitar o trabalho de De La Cruz, um pouco mais recuado nesse meio de campo, mas participando sim das construções de jogadas. Com isso, galera, a provável escalação do Mengão para esse jogo será Rossi no gol, Varela na direita, Ayrton Lucas na esquerda, Léo Pereira e Fabrício Bruno, a nossa dupla de zaga que já vem atuando aí normalmente. Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta voltando para a equipe, Bruno Henrique pela esquerda, como eu falei, né, o Cebolinha pode ser poupado e para se recuperar melhor, Luiz Araújo na direita e na frente o Pedro, o nosso matador centroavante. Essa é a equipe do Tite, né, que deve ir para esse jogo, e a gente espera que o Flamengo faça uma boa apresentação e saia de lá pelo menos com um empate. Fala um pouquinho sobre o Palmeiras. Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro, caiu no colo aí esse título do ano passado, uma vez que o Botafogo começou a sua derrocada, né, digamos assim, naquele último terço da competição. O Flamengo até chegou a cogitar a ganhar o título, já que tinha sido uma temporada desastrosa, mas da mesma forma que começou, terminou. O Flamengo ficou sem nada e quase fica de fora do G4. Já o Palmeiras conseguiu ali estabelecer uma regularidade, também não fazia um ano muito bom, já tinha sido eliminado de Copa do Brasil, da Libertadores. É um trabalho de mais tempo em relação do Tite, um trabalho mais consistente, mais maduro. O Abel chegou no Palmeiras, se eu não me engano, mais ou menos na reta final de 2020, né, em outubro de 2020. Então já está aí completando quase 4 anos à frente aí do Palmeiras, né? Já é a sua 5ª temporada. Não é uma equipe fácil de ser batida. Palmeiras é uma equipe que perde muito pouco. Não é fácil de ser vazada. Palmeiras é uma equipe que toma muito pouco gols, assim como o Flamengo de Tite hoje. Então, tudo leva a crer que vai ser um jogo bem difícil para duas equipes. Deve iniciar a partida meio que se estudando, com muita cautela, não se expondo muito, se preocupando às vezes até mais em se defender, em subir de forma mais consistente, em blocos, para não ser surpreendido por um contra-ataque, porque as duas equipes têm a capacidade técnica e de velocidade de seus jogadores de surpreender o adversário em contra-ataques, em jogadas mais verticais, aceleradas, numa retomada de bola. Então, assim, até o próprio técnico Abel disse que não estamos acostumados a perder, porque essa sequência de 2 derrotas seguidas no Brasileirão tem sido muito rara de acontecer com o Palmeiras nos últimos anos. Parece que o Abel ainda não conseguiu vencer o Flamengo no Brasileirão, né? O Abel teve 2 vitórias, que foi na Libertadores
e na Supercopa. Infelizmente foram duas finais valendo taça, né? Principalmente a de Libertadores é a mais importante, e tem um peso quando se faz uma comparação entre as duas equipes nos últimos anos, do confronto entre elas, tem um peso porque foi uma final de Libertadores, né? Então são 2 vitórias do Abel, 4 empates e 4 derrotas, né? No próprio Maracanã, o Flamengo não perde no Brasileirão há 8 anos para o Abel, e no Brasileiro o Flamengo perdeu a última vez para o Palmeiras em 2016, né? De lá para cá o Flamengo tem sempre se saído melhor nesse confronto, com vitórias e empates, o que não quer dizer que vai garantir a vitória já para esse jogo. O Palmeiras vem de uma derrota para o Inter, que soou mal lá nos bastidores, como eu disse, não é uma equipe que é de perder muito, e é uma equipe, o Inter é uma equipe postulante também ao título pelo investimento que fez. Foi apenas 1-0, mas perdeu em Barueri. O Inter também teve um pênalti, né, que perdeu. Então foi na Arena Barueri, não foi nas suas terras, no seu domínio, essa derrota. Então foi uma espécie de estratégia e exigência que o Palmeiras voltasse a jogar na sua casa. Em 2024, na sua casa, o Palmeiras também ainda está invicto. O Flamengo está invicto no ano como um todo, e o Palmeiras ainda não perdeu dentro de casa. São dados importantes para você ver como vai ser um jogo bem parelho, bem disputado. E aí eu já tinha falado, devido ao show do Soweto, né? Parte ali do setor da arquibancada do estádio do Palmeiras estará desabilitada, não vai poder ter gente ali, porque não vai dar tempo de desmontar toda a estrutura montada para esse show. O grande destaque do Palmeiras, claro, além do trabalho coletivo, do trabalho do Abel, que já é mais maduro, de mais tempo, é o Endrick, né, o destaque individual, que é o rapaz aí que tem se destacado cada vez mais no profissional, está em vias de ir para o Real Madrid. Também vem indo bem na seleção dos primeiros jogos que disputou. Então é um jogador que pode ser o ponto diferencial nessa equipe do Palmeiras, claro, sem esquecer da qualidade do Rafael Veiga, e principalmente contra o Flamengo, que ele gosta de se superar, se motiva para jogar a partida como essa. O provável desfalque do Palmeiras é o Zé Rafael, que ainda está em recuperação. Com isso, a provável escalação do Palmeiras será Everton no gol, Mike, Gomes ou Luan, é outra dúvida também para essa partida, Murilo, que também é um bom zagueiro, e Piquerez na lateral esquerda. Aníbal Moreno e Richard Rios fazem ali a proteção à zaga, Rafael Veiga armando a equipe, Lázaro de um lado, ex-Flamengo, né, ex-cria do Flamengo, Endrick do outro, e na frente Flaco Lopes, trovante do Palmeiras, que vem fazendo gols nessa temporada. Vamos fazer aqui o raio-x rapidamente entre as duas equipes. Segundo o portal O Gol, foram 107 jogos entre Flamengo e Palmeiras. A equipe de São Paulo tem uma ligeira vantagem, são 39 vitórias contra 36 do Flamengo e 32 empates, ou seja, é um confronto aí de muito equilíbrio entre as duas equipes, né? O Flamengo fez 159 gols, enquanto o Palmeiras fez 162 gols. Na última temporada, as equipes se enfrentaram na Supercopa, né? O Flamengo acabou sendo derrotado por 4-3, um jogo em Brasília, aqui em Brasília, e no Brasileirão, 2 oportunidades, 1-1 em São Paulo e 3-0 no Maracanã. Quem apitou esse jogo foi o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, hoje quadro da FIFA. Foi até elogiado pelo Abel na ocasião da partida e vai apitar de novo o confronto dessas duas equipes. Além disso, vai ser auxiliado por Nailton Júnior de Souza Oliveira, da Federação do Ceará, e Francisco Chaves Bezerra, de Pernambuco. O árbitro do VAR vai ficar por conta do gaúcho Daniel Nobre Bins. Você que vai assistir essa partida de hoje, dia 21 de abril, às 16 horas, em São Paulo, pode acompanhar pela TV Globo, na TV aberta, vai transmitir, vai ser o jogo da TV, não podia ser diferente, né? São as duas equipes principais postulantes ao título, mas também vai passar em seus canais fechados, como o Premier e o Sport TV. Meu palpite para esse jogo, antes que esqueça, eu vou torcer para o Mengão sair vencedor com 2-1, mas acho que é um jogo para empate 1-1. Vamos ver se eu vou acertar desta vez. Então, galera, essas foram as informações do vídeo de hoje. Tudo sobre Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras pela terceira rodada do Brasileirão. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Peço mais uma vez a gentileza de quem não é inscrito, se inscreva no canal. E a todos, acione as notificações, curta, compartilhe nosso conteúdo. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo. Valeu!